Hitoshi Shinso é um personagem bem comum. Apesar de seu jeito arrogante, todos amam esse personagem, não é mesmo? E nesse vídeo estarei explicando tudo sobre ele, sua história, sua individualidade e seus acessórios, tudo mesmo. Então vamos pro vídeo. Hitoshi Shinso estuda na escola de heróis UA, mas uma coisa interessante é que ele não faz o curso de heróis. Ele é um aluno da classe 1C e faz parte da área do departamento geral. E por causa disso, seu objetivo é entrar para o departamento de heróis e provar para todos o valor de sua individualidade. Ele tem um rosto totalmente desmotivado e é bem relaxado com sua aparência, tendo um cabelo roxo todo desarrumado para os lados e olhos relaxados com algumas olheiras por baixo. Ele é uma pessoa meio estoica e direta, com uma habilidade inata de iniciar conversas com qualquer pessoa, apesar de manter uma atitude reservada e quieta na maior parte do seu tempo. Ele mostrou ser bastante inteligente, sabendo exatamente as palavras certas para manipular os outros a responder a ele, permitindo que ele ative então a sua individualidade. Por ter sua individualidade lavagem cerebral percebida como maligna ao longo de sua vida, ele foi um tanto temido por aqueles que estão cientes do seu poder, e foi discriminado apenas por causa da sua individualidade com o qual nasceu. Isso o levou a ficar ressentido com aqueles que tinham individualidades mais associadas ao trabalho do herói. Mas mesmo assim, ele deseja se tornar um herói mais do que tudo, com um desejo profundo de provar para aqueles que duvidam de suas intenções heróicas. Com o pouco que vimos do seu passado, ele foi vítima de bullying por causa de sua individualidade. Todos o temiam e se afastavam dele com medo dele causar algum mal a qualquer um ao seu redor, deixando claro que este é um poder muito bom para um vilão. Mas mesmo assim, ele não desistiu de se tornar um herói e de provar para todos o valor que sua individualidade tem para o bem. A primeira vez que vemos Hitoshi é um pouco antes do festival de esportes da UA, quando uma multidão bloqueia a saída da classe 1A, e Bakugou fala que a multidão só está lá para observar eles para a competição. Nesta hora, Hitoshi caminha até a frente da multidão e confronta Bakugou diretamente, dizendo que embora ele desejasse estar no curso de heróis, ele foi forçado a seguir um caminho diferente. Mas com o festival de esportes da UA se aproximando, ele e os outros alunos terão a oportunidade de usurpar os alunos do curso de heróis. Então ele diz: "Eu não estou aqui para observar, estou aqui para declarar guerra." Quando o festival começa, ele participa da corrida de obstáculos, evitando o gelo de Todoroki enquanto é carregado por outros alunos, e consegue chegar em 27º lugar, conseguindo se qualificar para a batalha de cavalaria. Então, ele se junta a Nerengeki Shoda, Yuga Oyama e Mashira Ojiro, fazendo uma lavagem cerebral neles também. No final da batalha de cavalaria, o time Shinso fica em terceiro, depois de roubar os pontos do time Tetsu. A rodada final do festival é um torneio de luta 1 contra 1, e Hitoshi vai enfrentar Izuku Midoriya logo no primeiro turno. Quando chega a hora de sua luta começar, Hitoshi e Izuku se encontram na arena. Quando a partida começa, ele provoca Midoriya e faz ele o responder, assim conseguindo fazer uma lavagem cerebral com sua individualidade. Estando no controle de Midoriya, Hitoshi diz a ele que ele tem sorte de ter sido abençoado com uma individualidade tão propícia para um herói. Então ele ordena que Midoriya se vire e saia dos limites da arena. Ele então obedece e começa a caminhar lentamente em direção à borda do ringue. Mas antes de dar um passo fora dos limites, Midoriya usa o One for All para quebrar seus próprios dedos e se libertar do controle de Hitoshi. Então, Midoriya joga Hitoshi para fora do ringue. Apesar de sua derrota, ele é elogiado pelos seus colegas de classe e por vários heróis profissionais que estavam assistindo. E é aí que vemos sua fala mais marcante. Dá só uma olhada. Mesmo se não der certo dessa vez, eu não vou desistir. Vou entrar no curso de heróis, conseguir a licença e vou virar um herói melhor do que qualquer um de vocês. Em algum momento depois do festival,
Shota Aizawa, o professor da classe 1A, começou a treinar Hitoshi, e podemos ver isso quando Midoriya avista Hitoshi caminhando com Aizawa nos corredores. Apesar de estar sendo treinado por um herói profissional e querer entrar para o departamento de heróis, ele ficou pensando sobre o que seus colegas da classe 1C sentiriam sobre a sua saída. Então ele foi dar uma olhada nas classes 1A e 1B, e no caminho ele se depara com um grupo de alunos da 1A, incluindo Mashiral e Midoriya, que estão em uma sala de aula. Eles estavam falando do festival de esportes e coincidentemente sobre o Hitoshi, então ele fica lá e ouve a conversa deles. Ele então ouve Midoriya falar sobre todos os grandes usos que um herói com lavagem cerebral poderia ter, e com isso ele percebe que precisa ficar mais forte. Como eu falei antes, Aizawa começou a treiná-lo em segredo e no seu próprio estilo de luta, usando sua arma de captura, seus tecidos feitos de fibra de aço. Aizawa levou 6 anos para desenvolver e dominar este estilo, porque ele teve que aprender do zero e sem um mestre adequado, mas agora com Hitoshi é diferente, já que ele tem um professor, e ele conseguiu dominar esta técnica em apenas alguns meses. Este estilo de luta é baseado no emprego de uma longa arma semelhante a um lenço, um tecido muito rígido que é usado para amarrar e imobilizar seus oponentes. E ele também serve para criar armadilhas, mas fora isso, ele pode ser usado para aumentar a própria mobilidade quando ele agarra algum objeto e puxa. Hitoshi usa esse estilo de luta pela primeira vez durante a primeira rodada da batalha de treinamento conjunto contra Jurota Shishida. Ele estava escondido em um túnel de canos quando Jurota o encontra, então ele usa sua arma de captura para derrubar um grande cano de metal e atingir a cabeça de Jurota, mas ele fica meio frustrado porque sua reação foi lenta e ele não conseguiu aplicar muito do que aprendeu na luta. Então, seu sensei Shota diz a ele que se ele já pudesse fazer tudo, então não tinha sentido ele estar ali e continuar o treinando. Mas então, vamos para a parte que todos querem saber, a sua individualidade. A sua individualidade é a lavagem cerebral. Essa individualidade permite que ele coloque alguém em um estado em que a pessoa é forçado a obedecer a tudo que ele manda. Ele pode ativar esse poder apenas quando seu alvo responde a algo que ele diz. A lavagem cerebral precisa ser ativada intencionalmente e não terá efeito se ele não quiser. Por isso, ele pode manter conversas normais com outras pessoas sem fazer lavagem cerebral nelas. Ele pode ter várias pessoas sob seu controle ao mesmo tempo, mas só pode dar ordens a uma pessoa por vez, já que fazer lavagem cerebral em várias pessoas ao mesmo tempo está além das capacidades de Hitoshi. E para ativar seu poder, ele também precisa se concentrar no alvo desejado. As vítimas de sua individualidade se sentem atordoadas, como se seu cérebro estivesse cheio de névoa, mas mesmo assim eles estão cientes do que estão fazendo, mas não têm nenhum controle sobre seu corpo. Apesar de ter esse incrível poder, ele não pode fazer com que seus alvos de lavagem cerebral executem ordens que precisem de atividades cerebrais complexas, ou seja, que precise pensar para fazer, como falar ou escrever, o que significa que ele não pode obrigar ninguém a anotar informações de sua memória, e por isso ele precisa manter seus comandos simples para que sejam seguidos. O efeito da lavagem cerebral requer que o alvo responda. Então, enquanto o alvo não falar nada, essa individualidade não terá nenhum efeito sobre ele, e também é possível escapar do controle da mente se a vítima for atingida por um choque físico suficientemente forte, ou por uma quantidade semelhante de dor. E é claro, a lavagem cerebral não funciona com coisas não vivas, por isso ele falhou no vestibular da UA, já que os alvos na parte prática do exame eram robôs. E se ele usar dispositivos eletrônicos como o megafone para transmitir ou aumentar a sua voz, o efeito da sua individualidade é anulado. Isso acontece porque as individualidades são poderes físicos, mas quando sua voz passa por um dispositivo eletrônico, ela é convertida em um sinal elétrico. A lavagem cerebral é uma habilidade incrivelmente poderosa e é extremamente útil, embora não tenha qualquer tipo de ataque ou defesa direta. Ele pode ser usado para vencer uma luta bem rápido e fácil. Ao fazer uma lavagem cerebral em um oponente, ele pode fazê-los obedecer a qualquer ordem que ele der, o que significa que ele pode mandar eles fazerem algo que os faria perder a luta. Por exemplo, durante as finais do Festival de Esportes, quando Hitoshi fez uma lavagem cerebral
cerebral em Midoriya e mandou ele sair dos limites. E mesmo sem receber nenhuma ordem dele, a vítima permanecerá completamente imóvel. E com isso, qualquer um pode atacar ou prender. Imagina um herói com esse poder pegaria todos os criminosos sem precisar lutar. Porém, a lavagem cerebral é mais eficaz quando usada pela primeira vez, de preferência se o oponente não souber sobre as condições de ativação. Mas mesmo que o inimigo de alguma forma já esteja ciente de como se ativa a lavagem cerebral, ele ainda é capaz de provocá-lo ou encontrar alguma outra forma para fazê-lo responder, como as cordas vocais artificiais. Pera aí que já eu falo sobre elas. A lavagem cerebral também pode ser usada para suporte. Quando ele faz a lavagem cerebral nas pessoas, ele pode forçá-las a ajudá-lo, como quando o Shoto Todoroki congelou a trilha durante a corrida de obstáculos, no festival de esportes. Ele fez uma lavagem cerebral em um grupo de outros alunos para carregá-lo sobre o gelo, e mais tarde um pouco, ele também assumiu o controle de 3 outros alunos, para que fossem sua equipe na batalha de cavalaria. Porém, apesar de seu tremendo potencial, ele sempre pensou em sua individualidade como sendo problemática. Como ele não tem poder de ataque, ele não foi eficaz contra os robôs do vestibular da UA, o que significa que ele teve poucas chances de passar no teste. Suas condições e efeitos também deixavam as pessoas desconfiadas dele, pois elas acreditavam que a lavagem cerebral era adequada para alguém com uma personalidade de vilão. E de cara, já vemos que o jeito do Hitoshi não se parece nada com o de um herói, mas mesmo assim, ele nunca desistiu e sempre seguiu seu sonho. Mas muitos heróis profissionais, depois de vê-lo em ação no festival de esportes, disseram que sua individualidade era muito útil e chegaram até a desprezarem a UA por deixar passar todo esse potencial. Agora sim, vamos para o seu novo acessório, as cordas vocais artificiais. Em algum momento antes do arco de treinamento conjunto, ele recebeu um novo equipamento, as cordas vocais artificiais. Esse é um dispositivo parecido com uma máscara que permite com que ele altere o tom de sua voz através de mecanismos não eletrônicos, ou seja, é sua voz verdadeira, então tem todo o efeito da lavagem cerebral. Ele usa esse dispositivo em uma máscara especial de alteração de voz, usada para melhorar a sua individualidade. Essa máscara usa várias placas para transformar e ressoar a sua voz. Usando suas cordas vocais artificiais, ele pode modificar seu tom de voz para imitar as vozes de outras pessoas. Mas você pode perguntar, o que imitar as pessoas pode ajudar ele? Se ele imitar a voz de outra pessoa, é mais fácil do seu oponente responder, porque ele acha que quem falou com ele foi exatamente outra pessoa. E mesmo que o oponente esteja achando que está respondendo a seu parceiro ou outra pessoa qualquer que ele imitou a voz, na verdade ele está respondendo ao Hitoshi. E como a individualidade dele perde seu efeito quando sua voz passa por dispositivos normais de aprimoramento vocal, como megafones ou alto-falantes, porque convertem sua voz em sinais elétricos, é por isso que as cordas vocais artificiais são feitas para funcionar usando placas, assim ele não perde o efeito de sua lavagem cerebral. Por meio deste item, ele pode enganar os outros fingindo ser outra pessoa. Eu, particularmente, acho o Hitoshi um personagem incrível e que teve um desenvolvimento interessante na história. Seu passado reflete muito as suas atitudes de agora e a sua predestinação de querer se tornar um herói. Talvez por causa do bullying que sofreu, ele tenha se tornado um pouco arrogante em certos pontos, mas a real é que ele se mantém firme, meio que tendo colocado uma carapuça perante o preconceito. Suas habilidades ainda têm muito a ser desenvolvidas, além de ele ter demonstrado não ser um grande lutador, pelo menos até agora. Em compensação, sabemos que Hitoshi ainda será aproveitado por Kohei, então apenas o que resta agora é esperar pelo seu desenvolvimento. Comenta aí agora o que vocês acharam sobre o Hitoshi, e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever, porque com isso você me ajuda a mostrar esse vídeo para mais pessoas, e também me ajuda a continuar a postar novos vídeos toda semana. Vejo você no meu próximo vídeo, então é isso, tamo junto, é nóis!